Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Nuno Santos, queria voltar aqui ao tema de Frederico Pinheiro com duas questões. A primeira é uma questão muito específica, que lhe pedia também uma resposta específica, porque talvez também não esteja muito bem recordado disso, mas foi o Dr. Pedro Nuno Santos que lhe ligou ou foi ele que lhe ligou assim nessa noite? Isto porquê? Porque tanto quanto sei, mas também posso estar enganado, não tenho aqui a informação toda, nesse próprio dia, estamos a falar do 26 de Abril, se não me engano, 26 de Abril, penso eu, não houve notícia pública imediatamente desses factos, mas posso estar enganado e se for assim, então terá outro enquadramento. Portanto, a minha questão é, como é que poderia ter sabido do acontecimento na própria noite, ou alguém lhe disse, ou alguém lhe transmitiu, ou se soube pelas notícias o que tinha acontecido no Ministério das Infraestruturas. E se foi o Dr. Pedro Santos que o contactou, ou se foi ele que o contactou assim e disse, olha, aconteceu isto e tal, este Galamba é um... Ou seja, no fundo, como é que soube destes acontecimentos e o que é que ele lhe transmitiu? Já agora, se não for nada que seja, enfim, privado ou pessoal, uma vez que isso pode ter importância em objetos que estão a ser também investigados nesta comissão de inquérito. O outro tem que ver com os documentos confidenciais, enquanto era Ministro classificados, ou confidenciais, enquanto era Ministro das Infraestruturas. Porque nós tivemos aqui a notícia de que os documentos da TAP apenas tinham sido classificados depois do início desta comissão de inquérito. Ou seja, que só teria havido ordem para classificar documentos quando esta comissão de inquérito começou. E era importante percebermos se já era assim, ou seja, se durante o tempo em que foi Ministro, não havia esta comissão de inquérito ainda, não havia documentos da TAP classificados, porque havia, ou não? E se havia, quem é que os classificou? Quando classificavam documentos, nomeadamente o Plano de Reestruturação ou outros relativos à TAP, não houve intervenção do Gabinete Nacional de Segurança nesta matéria, porque a lei assim o determina, tanto quanto sei. E, portanto, penso que há toda uma metodologia e critérios que tem que ser o Gabinete Nacional de Segurança a intervir. Isto para quê? Para fazer o balanço da diferença do que nos disse aqui João Galamba, e que honestamente me parece que foi uma grande confusão e que não ajudou nada ao esclarecimento, mas isso não é da sua responsabilidade, nem lhe cabe a si comentar. O que lhe pergunto é se havia ou não documentos classificados sobre a TAP nessa altura, quem é que os podia ter e aceder e como é que era feita essa classificação. Portanto, são três perguntas. A terceira questão prende-se com uma frase de David Neeleman que lhe vou ler, que diz o seguinte: a Airbus só ajudou a TAP aceitando a troca dos aviões e dando a sua contribuição financeira porque acreditava em mim, em David Neeleman. Mas depois diz, o governo do PSD e CDS conheceu e aprovou a nossa proposta. Mas agora, 7 anos depois, alguns membros do governo do PS dizem que não sabiam do assunto, numa tentativa de se exonerarem de responsabilidade, que qualquer governante responsável e competente sabe que são seus quando assume o poder. Das duas, uma. Ou não dizem a verdade, ou nunca consultaram os documentos e as cartas que entregámos à par pública e aos vários governos, nem os pareceres dados na altura, hipótese que não deve ser aceitável para nenhum contribuinte e que não é aceitável para mim. Isto diz David Neeleman. E eu queria lhe perguntar como é que responde a isto, no sentido em que ele diz que toda a informação foi passada, mesmo informação que agora todos os ministros que aqui vêm dizem desconhecer. E era importante perceber porque é que ele diz isto, como é que responde a esta questão. Depois a questão da demissão. Disse nesta comissão de inquérito várias vezes, a decisão de demitir foi minha, o Primeiro-Ministro não pediu a minha demissão. Mas convenhamos, Dr. Pedro Nuno Santos, era inevitável a sua demissão. Olhando hoje para os factos, exato, olhando para os factos, foi uma decisão sua, mas seria do Primeiro-Ministro se não fosse sua, penso eu, porque era inevitável nesse enquadramento. E, na verdade, a demissão ocorreu, continuo a dizer-lhe, em circunstâncias em que a sua conduta, na perspectiva que temos, foi negligente por não ter, antecipadamente, logo que a notícia surgiu, ter sabido dar um esclarecimento que tinha à sua disposição, porque, como disse há pouco na primeira ronda, a resposta estava mesmo no seu telemóvel. E, portanto, era uma questão de fazer essa pesquisa. Nós esperamos tempo, se for necessário, para explicar. Queria-lhe reiterar uma questão que já lhe tinha dito na primeira ronda. Esta demissão, que se não fosse decisão sua, teria que ser do Primeiro-Ministro, face à informação que conhecemos hoje, e à sua anuência política à indenização paga a Alexandre Reis, se hoje não considera que a sua conduta foi negligente nessa matéria, sobretudo quando as notícias surgiram e andámos 4 dias, ou 5, ou não me recordo agora quantos dias andámos, sem saber se tinha havido intervenção do Ministério das Infraestruturas ou das Finanças, e a resposta estava na troca de mensagens entre si e o seu Secretário de Estado.
O secretário de Estado disse que tinha perdido o telefone e que não tinha acesso a essas mensagens. Mas o senhor ex-ministro, tanto quanto sei, não tinha perdido o telefone. E, portanto, tinha acesso a essas mensagens. Era só ter feito uma pesquisa logo quando as notícias surgem. Vamos retomar o tempo. Pode retomar. Duas últimas... uma questão relacionada com esta. Há pouco a doutora Pedro Nuno Santos disse... Eu perguntei-lhe se arrependia da indenização que pagou ao Alexandre Reis. E a sua resposta foi: eu agi de boa fé. Nós às vezes fazemos coisas de boa fé, mas que nos arrependemos. Olha, podemos casar de boa fé e arrepender-nos. Podemos abrir negócios de boa fé e arrepender-nos. Olha, até podemos comprar um carro de boa fé e arrepender-nos. E por isso a questão que eu lhe pus não me respondeu. Eu já percebi que agiu de boa fé. Que segundo diz, agiu de boa fé. Percebi e tenho a minha opinião sobre isso. Que não interessa para aqui. Portanto, o que eu lhe pergunto não é se agiu de boa fé, é se está arrependido de ter dado ok a essa indenização. Não é a questão de se agiu de boa fé, se achou que era o ponto de equilíbrio, como disse o secretário de Estado, o Gomes. Não, é se arrepende hoje. Se reconhece hoje que foi uma decisão errada, politicamente, e por isso assumiu essa responsabilidade, como já disse, se arrepende desta indenização. E, finalmente, Sr. Presidente, com a sua tolerância, o negócio da manutenção no Brasil. Sabemos que o Dr. Diogo Lacerda Machado disse que foi o melhor negócio que foi feito em 50 anos. Este melhor negócio que foi feito em 50 anos deixou-nos em 2021 com um prejuízo recorde de 1.600 milhões de euros. Diogo Lacerda Machado não é aqui um personagem sem nenhum desrespeito qualquer, é um dos mais próximos do Primeiro-Ministro, foi alguém que teve intervenção direta nestes dossiês, foi ele próprio administrador da TAP e consultor para os vários processos de privatização. Como é que hoje olha para este negócio e se reconhece ou se acha que de facto foi o melhor investimento em 50 anos ou se foi um desastre para a companhia aérea? Porque de facto a TAP já tinha presença no Brasil e isto deixou-nos com um prejuízo muito, muito significativo e muito, muito acentuado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Obrigado. Sobre os acontecimentos e sobre os acontecimentos propriamente ditos, porque o Frederico Pinheiro tinha-me ligado quando foi demitido, a dizer que tinha sido demitido, mas isso sem qualquer relação com a ida dele para o Ministério ou o que aconteceu no Ministério. Sobre os acontecimentos e na decorrência dos acontecimentos, a chamada foi feita por mim e as pessoas... Sim, nesse dia, depois a resposta já dei, já depois da entrega do computador, e eu soube disso. As pessoas ligam, já corria o que é que tinha acontecido e ligaram-me, eu não me lembro quem é que me disse, não. Mas fui eu que liguei no final da noite. Não. Não havia documentos, desculpe, estava a tentar apanhar, não havia documentos da TAP classificados no meu período. Relativamente à questão que David Neeleman coloca no seu artigo de defesa, legítimo, a única coisa que eu posso dizer é que eu assumo funções no Ministério das Infraestruturas em 2019 e a questão da privatização e de todo esse processo não se colocava em 2019. E, portanto, eu não fui ver nenhum documento de 2015. Eu era de uma determinada situação que estava, como eu já disse aqui, societariamente estabilizada e é a partir dessa situação que eu inicio o meu mandato. Por isso, não me revejo ou me incluo nessa leitura que David Neeleman faz, porque, obviamente, os documentos importantes para o meu trabalho eram do meu conhecimento, situações que estavam já resolvidas e superadas, ultrapassadas, pelo menos a questão da privatização e de reconfiguração já estava estabilizada, eu não fiz não revisitei. Sendo que nós, entretanto, também fomos ouvindo aqui várias intervenções, nomeadamente sobre a forma como esse processo
do ponto de vista de transmissão de informação, foi feito, porque ainda hoje, nós de facto, quando olhamos para o relatório do Tribunal de Contas, não há nenhuma referência a esse negócio. Não sei se o Tribunal de Contas teve ou não acesso a esses documentos. O que sei, e isso foi transmitido, sei pelo que vi na Comissão Parlamentar de Inquérito, é que quando houve a reunião, o tema não foi apresentado. Ao que sabemos hoje, foram documentos entregues numa pen. O tema tem importância suficiente para ter sido falado, não foi, e de facto o relatório do Tribunal de Contas não fala sobre ele. E, portanto, quer dizer, não foi... Eu não sei o que é que os meus antecessores souberam e não souberam e, portanto, não quero estar a fazer juízos. Ouvi as intervenções deles aqui, só posso responder por mim e, portanto, vou seguir. Eu não considero a minha conduta negligente, Sr. Deputado, pelo seguinte: eu não estava a acompanhar o processo, eu tinha competências delegadas, eu não estava a acompanhar o processo e sou confrontado no final do processo com um contacto do Secretário de Estado sobre um valor que eu digo que acho que é muito alto e depois, no dia seguinte, com outro valor em que me é dito que não é possível baixar mais. E é neste contexto que a minha intervenção é feita. Eu não me cabia a mim naquele quadro, e no quadro em que eu expus nesta audição, estar a fazer nenhum juízo sobre a legalidade. E por isso é difícil estar-lhe a dizer que me arrependo de uma resposta que dou numa base de confiança com a minha equipa, que por sua vez, para não estar que por sua vez faz numa base de confiança para com a empresa. Eu, obviamente, que desejava que não tivesse acontecido assim. E foi um erro, um processo que correu mal e que custou a minha permanência no Governo e a minha presença na Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, antes não tivesse acontecido. Agora, em consciência, aquilo e por isso é que eu disse que agi de boa fé, foi nesse sentido. Eu sou confrontado com uma solicitação e com uma pergunta à qual eu respondo. Eu não ia a uma pergunta do Secretário de Estado, espera aí quer dizer, eu tinha aquele processo, não só tinha as competências delegadas, como tinha o processo a ser conduzido pelo Secretário de Estado. Que, por sua vez, agiu, como ele explicou, no princípio da confiança de que a TAP estava, obviamente, a cumprir a lei.